Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Neste ensinamento, estamos falando dos 5 dons ministeriais na prática. O propósito dos 5 ministérios é levar a igreja à maturidade. Quando nós olhamos para Efésios 4, do versículo 9 até o versículo 16, nós vemos Paulo a falar claramente acerca dos 5 dons ministeriais e está patente que o objetivo destes 5 dons ministeriais é, de modo geral, a maturidade, edificação da Igreja do Senhor, né? Então, a recompensa destes 5 tipos de ministros é ver o corpo de Cristo edificado e fortalecido, né? O objetivo deles é ver o corpo edificado e fortalecido. Os 5 ministérios, eles não existem para poder construir seus 5 dons ministeriais, não existem para construir seus próprios ministérios, mas para poder levar o corpo de Cristo, a igreja, a participar no ministério do Senhor, não é? Nós estamos num tempo em que é necessário que a gente devolva o ministério às mãos do povo. Jesus nos deu esses dons ministeriais com a intenção de nós equiparmos os outros. Então, em vez de termos apenas um bocado de pessoas que estão a fazer o ministério, nós precisamos de mais pessoas que vão participar na obra do ministério. E esse objetivo é alcançado através do ministério dos 5 dons ministeriais que existem. Então, Deus nos capacita, não é? Alguns homens, de maneira especial, envia eles como dons ministeriais e eles funcionam ou servem de equipadores, não é? Treinadores para os outros, para que eles também possam se envolver com o ministério. A unção dos dons ministeriais, ela quebra julgos. Isaías 58 deve ser notável naquilo que deve ser notável na igreja de Deus através do ministério dos 5 dons espirituais. Isto vai significar que os julgos serão quebrados dentro da igreja e também julgos vão ser quebrados fora da igreja. Deus vai agir fora do seio congregacional e também vai agir dentro do seio congregacional. Esse é o desejo de Deus, estar ativo dentro e fora da igreja para a glória e louvor de Jesus Cristo, não é? Então, o ministro que é um ministro de um desses 5 dons ministeriais, quando ele vai para algum sítio e ministra pela unção, depois dele sair, ele sempre gostaria que a unção pudesse permanecer lá, não é? Não que ele saísse com tudo que ele trouxe, não é? Ele gostaria que ficasse alguma coisa daquilo que ele foi confiado pelo Senhor para ministrar à igreja. Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz que aquele que tem dom, administre esse dom aos outros. Eu, pessoalmente, através deste versículo em específico, foi a maneira como pude iniciar o meu ministério. Eu percebi que havia um dom ministerial para ensinar os outros na minha vida e decidi que havia de usar esse dom para ministrar esse dom, essa graça para os outros irmãos que estavam em minha volta. E hoje temos vários outros irmãos que também até chegaram a se tornar ministros da palavra de Deus.
E fora isso, temos muita gente que tem sido edificada através das repercussões dessa decisão que nós tomamos de ministrar aquilo que nós temos e não ter o objetivo de nós sermos os únicos, exclusivos que fazem aquilo que nós fazemos. O nosso trabalho como ministro, ministros dos 5 dons ministeriais é de equipar os outros para que eles possam fazer a obra do ministério. Então, nós temos... Então, isso quer dizer que deve haver sempre uma transmissão, ensino constantes devem acontecer. Não pode ser algo ocasional, algo assim que não é feito para produzir efeitos tangíveis de crescimento, amadurecimento, edificação e prontificação do corpo de Cristo, dos irmãos que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui alguns objetivos dos dons ministeriais. Jesus é alguém que faz as coisas sempre com alguma intenção clara. Ainda que seja uma intenção que nós não compreendemos, ele sempre tem intenções com aquilo que ele faz. Então, nós podemos ver na palavra de Deus algumas dessas intenções que o Senhor Jesus tinha ao conceder os dons ministeriais para a igreja, não é? Então, o primeiro objetivo do Senhor Jesus ao conceder dons ministeriais é a edificação das pessoas, a construção do caráter, das emoções, da alma da pessoa, o intelecto espiritual, a maneira de perceber as coisas. Deus quer que, através desses ministérios, as pessoas possam ser edificadas, possam ser melhoradas e construídas. Deve sempre haver uma diferença entre o tempo em que a pessoa começou a receber esse investimento ministerial dos ministros do Senhor e depois de um tempo nós devemos notar diferenças claras de que algo aconteceu na vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa melhor, essa pessoa é uma pessoa com um caráter melhor, mais saudável de comungar com ela, mais saudável de estar perto dela. Então, as pessoas são edificadas espiritualmente na sua alma através dos dons ministeriais. Em segundo lugar, há uma necessidade de... Tudo isso pode se ver de Efésios 4, 9 a 16. Há uma necessidade da união no corpo de Cristo. Ali naquela passagem fala da unidade da fé. Várias cartas de Paulo diz que tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo pensamento, né? Então, os dons ministeriais servem, tudo bem que algumas coisas é difícil superarmos diferenças, mas pode haver união ainda, apesar de haverem diferenças. E esses ministros vão ministrar, vão trazer ensinos, vão trazer graça, vão usar da sua autoridade para causar com que o corpo de Cristo esteja junto, com que as partes, as juntas, os ligamentos do corpo de Cristo funcionem juntos para que o corpo possa crescer e se tornar aquilo que Deus deseja. Então, os 5 dons ajudam a unir o corpo de Cristo. Também preparo, não é? Capacitação e ensino prático. Não é? Os 5 dons ministeriais vão ajudar os crentes a serem capacitados, a serem preparados para que possam fazer a obra que Deus preparou para que eles fizessem. Não é? A Bíblia diz que preparado, em 2 Timóteo 2, 20 a 22, fala de preparação para utilidade em toda a obra boa, toda a obra do Senhor. Então, Deus está neste tempo, através dos seus 5 dons ministeriais, capacitando as pessoas para que elas possam ser quem Ele decidiu que eles deveriam ser. Também, esses dons têm o objetivo de reconciliação, reconhecer como os dons trabalham juntos. Então, os 5 dons ministeriais vão trabalhar de modo que todas as pessoas possam entender, reconhecer, compreender como, na verdade, os dons deveriam colaborar
para o agrado do Senhor, para o agrado daquele que nos chamou, cada um de nós, para ser o corpo, né? Para estarmos nele. Então, eles vão ajudar nessa reconciliação na mente das pessoas que finalmente que vai culminar, não é, com a união de todos, de todos os dons, não é, no trabalho do Senhor. Finalmente, quanto aos objetivos, temos a confirmação. Isto tem a ver com afirmar e treinar os outros na mesma unção. Então, esses 5 dons ministeriais vão ajudar os outros a funcionarem naquela mesma unção. Não só treinar, mas também vão afirmar que não, parece que tu realmente és isto, não é? A confiança para que nós pessoalmente, não é? A confiança para que eu esteja no ministério e faça aquilo que faço com confiança veio de outros, em parte, não é? Veio de outros ministros, alguns que fazem a mesma coisa, o mesmo, funcionam no mesmo ministério, não é? Dom ministerial, que confirmaram, falaram que não, está patente que Deus te chamou dessa maneira. Está claro que você tem esse tipo de dom. E isso vai nos ajudar a fazermos o que precisamos fazer. Então, é uma bênção poder ter pessoas que nos confirmam, que nos afirmam que Deus nos chamou e não só fazer isso, nos ajudam a melhorarmos a maneira como nós servimos. Posto isto, nós queremos discutir quais são os requisitos de um ministro, quais são as coisas que são necessárias para que alguém funcione perfeitamente, esteja perfeitamente qualificado para reconhecimento como um dom ministerial. A primeira coisa é o caráter. Todos os ministros devem estar comprometidos com a igreja local, né? Apesar de termos um ministério de magnitudes grandes, não é? Que seja reconhecido internacionalmente, há a importância de que o ministro esteja conectado e comprometido com a igreja local. Não interessa que nós somos um grande evangelista internacional, um grande apóstolo, importa que nós nos conectemos com uma casa, sirvamos lá e recebamos edificação, recebamos ministério de outros elementos do corpo de Cristo para que nós possamos adquirir um caráter cada vez melhor. Nosso caráter não pode ser esburacado e nós queremos continuar a servir a Deus como uns dos 5 dons ministeriais. É importante que a gente tenha o caráter certo para que possamos funcionar nessas funções, não é? Que Deus, nesses ofícios ministeriais que Deus nos concede. Então, também é um requisito a compreensão da autoridade e campos ministeriais. Então, as pessoas têm diferentes autoridades e têm diferentes campos, esferas de ministério. Então, eu como um dom ministerial, alguém como um dom ministerial, precisa perceber que a autoridade dele não é ilimitada. A autoridade de ninguém, a não ser o Senhor Jesus, não é ilimitada. Então, tua autoridade é até algum ponto, em alguma esfera geográfica, talvez vamos lá dizer, uma esfera que não intangível assim, mas todo mundo tem limitações na sua autoridade e todo mundo tem seus campos de ministério, não é? Então é preciso compreender isso para funcionar sem infringimento daquilo que os outros fazem. Às vezes, traz dores para certas pessoas quando um ministro não compreende sua esfera de ministério e também não compreende os limites da sua autoridade. Às vezes nós recebemos alguém com braços abertos, coração aberto, mas a falta de entendimento da outra pessoa, de até onde termina a minha autoridade, até onde eu posso fazer o que eu quero neste lugar, vai trazer alguma dificuldade para a pessoa que te recebeu,
onde você está. Se vais para uma igreja, vais ministrar. Uma vez eu fiquei impressionado com um pastor super sênior, pastor de uma igreja muito grande, com uma influência muito grande em Moçambique e nos países arredores. Ele veio para a nossa igreja para ministrar a palavra de Deus e nossa igreja era ínfama para aquilo que ele está habituado a fazer. Era uma igreja pequenita para aquilo que ele costuma fazer. Um pastor que já havia ministrado em vários cantos do mundo, faz evento, quando ele faz um evento, chama as pessoas vão, mesmo que não tenham sido chamadas, porque ele é alguém realmente de uma grande influência. Ele chega na nossa igreja e ele prega a palavra de Deus. E ele sente que precisa orar por alguém ali na igreja. Em vez de só chamar aquela pessoa a orar e falar a palavra profética que ele queria falar, ele chamou-me e perguntou se ele tinha permissão. Eu achei engraçado, mas se ele tinha permissão para orar pelo membro da nossa igreja, para perguntar se aquela pessoa, se ele também podia falar uma palavra sobre aquela. Quer dizer, uma pessoa daquele nível, muito mais velha, mais do dobro da minha idade, ele pediu autorização para fazer isso. Essa é uma pessoa que entende acerca de autoridade e entende acerca de campos ministeriais, não é? Também é importante que o ministro possa ser submisso na liderança local, seja submisso a alguma liderança local. Isso é fundamental para o ministro, não é? Também é requisito que ele seja um modelo no ministério, não alguém que ensina os outros a fazer coisas erradas, a fazer coisas que não fazem parte do leque daquilo que Deus gostaria que as pessoas nos vissem a fazer. Então tem que ser uma pessoa exemplar, tem que ser uma pessoa que é um modelo para todo mundo, não é? O seu estilo de vida pode ser seguido, não é? O ministro tem que receber a ajuda de Deus a ponto de ter a ousadia de dizer: imitem-me, enquanto eu imito a Cristo. Então, ele deve ser um modelo no ministério e também na sua vida. O jeito como ele faz ministério deve ser exemplar. O jeito como ele vive a sua vida deve ser exemplar. Não pode ser de uma maneira contrária a isso. Número 5, e finalmente, como um dos requisitos que nós já listamos, é ser livre de uma mentalidade que busca títulos, não buscar fama ou posições, não é? Então, nós devemos estar totalmente libertos do desejo de um dia ser chamado bispo, ou trispo, ou crispo, não sei o que é, louvado seja Deus. É necessário que nós estejamos livres disso tudo. A busca de nomes grandes, arcebispo, não é? Arceapóstolo, não há nenhum valor nisso. Não há nenhum valor na aquisição, na aquisição desses títulos diante dos homens. Mas o valor está no serviço que nós prestamos para as pessoas. O valor está no ministério, na edificação que nós trazemos para as pessoas e não no nome pelo qual nós somos chamados. Em lugares como a África, as pessoas gostam muito, têm desejo de serem chamados de papá, querem ser chamados de pai e podem fazer muita coisa para poder ser chamado desses títulos. O que importa é servir as pessoas. O que importa é ministrar para as pessoas. Jesus veio, ele disse que vim não para ser servido, mas para servir, para dar sua vida. O que importa é o sacrifício que nós fazemos a favor dos outros. O que importa é o investimento que nós fazemos para que os outros possam crescer, para que os outros possam ser exaltados, não é? Nós não estamos à procura da nossa própria promoção, do engrandecimento do nosso nome, não é? Tem coisas que podem ser necessárias. Por exemplo, há quem diz que então eu não vou nem aceitar que ninguém, eu vou sentar na cadeira de trás. Tem coisas que não são necessárias, não é? Mas é importante não ter esse tipo de mentalidade. A mentalidade é que é má. As pessoas vão nos honrar. Quanto mais as pessoas percebem o valor que nós temos na vida deles, elas nos honram mais. Vão nos honrar, tudo bem, mas nós não vamos viver em busca de ser alguém visto como um Superman espiritual. Não é isso que a gente está à procura.
Então, também temos níveis de crescimento ministerial. Nós, apesar de termos esse chamado de dons ministeriais, podemos ministrar em pequenos grupos com esse dom ministerial que Deus nos deu, né? Esses 5 dons ministeriais. Podemos ministrar num ambiente de pequeno grupo, célula, ilha, grupo de conexão, comunidade, não sei o que. Nós podemos usar isto para ministrar ali. Deus pode nos colocar nesse nível para trazermos bênção para o coração das pessoas, trazermos crescimento e edificação para as pessoas nesse ambiente. Deus também pode permitir que a gente ministre a nível da igreja local ou a nível congregacional. Nós podemos ministrar nesse nível. Também a graça de Deus vai funcionar lá, vamos ser uma bênção. Mais uma vez, repetimos, o mais importante é servir, o mais importante é ajudar. É vermos as pessoas melhoradas, vermos as pessoas num novo lugar, um lugar diferente do lugar onde eles estavam antes de terem encontro com o nosso ministério, com aquilo que Deus nos deu para nós darmos aos outros. Esse é o objetivo central, ok? No pequeno grupo, na igreja local. Também Deus pode nos liberar para que a gente ministre de igreja em igreja, aquilo que geralmente as pessoas vão chamar de ministério itinerante. Então eu ministro nessa igreja, naquela igreja, noutra igreja. Em muitos países africanos, o ministério itinerante é um ministério desprezado, desvalorizado. Se você não tem sua própria igreja, você não é nada, não é? Mas essa é uma mentalidade estranha quando olhamos para a palavra de Deus. Por quê? Porque pessoas como Apolo, na verdade, eram ministros itinerantes, Fibe, não é? A Priscila e a Áquila. Esses não eram ministros locais, não eram pessoas fixas, não é? Eles estavam sempre em movimento de uma congregação para outra, de um lugar para outro, ministrando a palavra de Deus, ministrando a palavra do reino, a palavra de Cristo, para que as pessoas fossem edificadas. Então, é importante que nós comecemos a reconhecer que essas pessoas também são chamadas por Deus. Temos ministros itinerantes que muita gente, por exemplo, em Moçambique, eu descobri que muita gente não sabe que pessoas como John Bevere, Joyce Meyer, são pessoas que não são pastores de nenhuma igreja. Eles são pessoas que movimentam-se de um lado para o outro e tem sido uma bênção mesmo para nós, no nosso país, mas nós achamos que esse tipo de pessoas não tem valor. É um pensamento enganado. Então, Deus, e na verdade, é uma promoção. Vamos lá supor, é um próximo nível acima do nível de ministrar localmente, ser transportado para ministrar para os outros. Finalmente, a pessoa pode ser liberada para ministrar para todo o corpo de Cristo. Deus nos dá uma graça em que nós podemos ministrar, temos uma autoridade mais ampla, uma autoridade mais estendida para ministrar para todo o corpo de Cristo. E é o Senhor quem nos libera para isso, e Ele nos dá graça, nos dá capacidade, e ao longo da nossa vida nos dá experiências que vão nos ajudar a executarmos esse trabalho, né? Agora, nós também... nem todo, é preciso dizer que não são todos os ministros que vão crescer de um nível para o outro até ao, vamos lá chamar de último nível, não é? Mas vão terminar em algum nível. Aquilo que Deus tiver preparado para nós é o que a gente vai fazer, é assim, e nós vamos ser gratos enquanto fazemos aquilo que Ele nos pediu que fizéssemos, ok? Finalmente, a prestação, não finalmente, né? Mas há que haver prestação de contas. Em cada nível é essencial que nós prestemos contas para alguém ou alguma entidade espiritual. Precisamos prestar contas. E quando nós estamos a ministrar a nível dos pequenos grupos, nós vamos prestar contas aos presbíteros locais, aos anciões locais. Estamos no pequeno grupo, então nós devemos prestar contas a essas autoridades da igreja local, aos anciãos ou presbíteros. Em algumas igrejas, esses termos não são usados, é corpo pastoral, conselho pastoral. Vamos prestar contas a esse conselho pastoral da igreja.
Se estivermos a ministrar a nível de uma família de igrejas, então vamos ter de dar atenção, de prestar contas do ministério que fazemos ao conselho apostólico, o conselho que dirige aquela família de igreja, o conselho regional, não é? Aquela família de igreja. Mas quanto à vida pessoal, prestamos contas à igreja local. Quanto à vida pessoal, a prestação de contas continua a ser a igreja local. Okay? Finalmente, quando nossa autoridade foi trazida por Jesus a ponto de nós ministrarmos ao corpo de Cristo, aí a prestação de conta também vai ser fornecida, vai ser dada aos líderes apostólicos. Não é? Os líderes apostólicos vão ser as pessoas a quem nós respondemos. Mas a vida pessoal, mais uma vez, quanto à vida pessoal, vamos prestar contas à igreja local. Não é? Então, esses são os níveis de prestação de contas que é como vamos prestar nossas contas a níveis diferentes, não é? Agora, nós temos aqui algumas características desses dons ministeriais. Temos o apóstolo. O apóstolo é alguém, como falamos num dos ensinamentos passados, é alguém que deseja ver expansão, início e plantação de pequenos grupos e igrejas. Essas são características principais deles. Ele é alguém que vive para ampliar, para desenvolver, crescer, estabelecer igrejas e pequenos grupos. Esse é o coração, é parte principal do seu coração, ampliar. O apóstolo faz isso. Em segundo lugar, temos o profeta. O profeta, ele profetiza tudo bem, mas não só. Ele vê problemas maiores na igreja e leva consigo o fardo de toda a igreja. Nós vemos, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias. É uma expressão do fardo que Jeremias carregava sobre o seu coração pela nação de Israel. E hoje nós também vemos, para ser sincero, lá no Antigo Testamento, muitas vezes, onde vem essa expressão: o peso do Senhor veio sobre mim. O peso do Senhor veio sobre mim. Que quer dizer, é o fardo do Senhor que veio para ele e veio trazendo uma palavra para o povo ou a respeito do povo, não é? Então, o profeta é assim. O evangelista, ele quer ver pessoas sendo salvas. E também treina os outros a fazerem esse trabalho de ganhar almas para o reino de Deus. Há uma igreja em Moçambique que tem seu pastor como um evangelista. É incrível como naquela igreja quase todo mundo tem coração de ganhar almas, não é? Porque ele também tem transmitido esse coração dele de ganhar almas para a igreja. E realmente é uma igreja bastante grande, não é? Porque eles são treinados também a ganharem almas. O pastor é alguém para quem as pessoas abrem seu coração, não é? É alguém para quem as pessoas trazem novidades, notícias sobre o que pode estar a acontecer na vida deles. É uma pessoa que as pessoas, de um modo geral, confiam e querem ouvir dele suas opiniões, seu conselho para cada situação que eles tiverem, não é? Então, o pastor é assim, é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que abraça as pessoas, é uma pessoa que recebe as pessoas e vai ajudando elas também. Finalmente, temos o mestre, doutor, professor, que é alguém com fome da palavra, é alguém que quer ensinar e discipula os outros com o seu dom de ensinar. Então, ele também é um ministério de Deus importante, fundamental. Todo mundo costuma achar que eles também, tudo bem, podem ensinar, mas não é todo mundo que tem dom para ensinar que pode ensinar. Mas Deus chamou algumas pessoas para fazerem isso e é um dom que deve ser valorizado na igreja de Deus, né? Então, como ministro responsável por desenvolver, como ministro nós somos responsáveis por desenvolver nosso dom ministerial. Devemos ser capazes de fazer perguntas, aprender com os outros, participar em conferências, participar em várias coisas. Devemos desenvolver
pela leitura, aquilo que nós temos e deixando que outras pessoas nos ajudem a fazer o nosso papel, deixar que eles deem um feedback daquilo que fazemos e assim tudo vai ser para a glória de Deus. E estes dons que nós temos, eles vão abrir o caminho para nós, né? Deus fez com que esses dons que as pessoas têm ministeriais abram caminhos para eles. Família, Deus abençoe. Até o próximo ensinamento.